a gente vai falar de um assunto que eu particularmente adoro, a comunicação. Como anda a comunicação no meio de tantas informações que a gente recebe diariamente, não é isso, Nayara? E essa alegria de compartilhar ideias com esse super empresário, jornalista Mauro Costa, que está na nossa programação e no nosso lounge aí já com você. Mauro, Nayara, é com vocês. Mariana, a bola da vez agora é falar de um assunto que eu adoro, que a gente adora, né? Que é a comunicação. Quem não se comunica, quem não sabe comunicar corretamente pode acabar se dando mal. E a gente vai falar desse assunto mais específico no ramo empresarial, do business. E quem vai falar pra gente, nada melhor do que ele, que é jornalista, entende, domina o assunto. Grande Mauro Costa, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço VIP. Que alegria, Nayara, reencontrá-la, muito bom. Mariana, querida amiga, duas grandes profissionais da comunicação, muito feliz em conversar com vocês e a gente falar um pouquinho, né, sobre como a comunicação tem um papel relevante para a vida das pessoas e das empresas. Quando a gente falar em empresa aí, vale tudo, né? Desde do micro negócio, do empreendedor individual, até uma grande corporação, todo mundo tem demanda de comunicação. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente pincelar e falar sobre a comunicação interna, dentro da empresa, para os seus funcionários, seus colaboradores, porque a empresa muitas vezes ela tem uma essência, tem um propósito e uma proposta. E ela precisa transparecer aquilo para os seus colaboradores, para que aqueles mesmo vistam a camisa da empresa e as represente mundo afora. É importantíssimo falar nisso porque as corporações elas estão muito preocupadas com isso. Se a gente observar hoje, a grande parte das empresas muitas vezes dedica mais investimento em comunicação interna do que necessariamente comunicação externa. Por quê? Porque você tem um colaborador, um funcionário conectado com os seus valores, com os seus propósitos, certamente ele vai ser um funcionário que vai estar mais ligado naquilo que faz, mais próximo e engajado com as coisas da empresa, consequentemente o ambiente de trabalho vai ser melhor e os resultados também vão ser melhores. Só que entra o desafio de você comunicar, não é fácil. A gente tem clientes de todos os portos, de pequenas empresas a grandes empresas, e as necessidades são as mesmas. Por quê? Porque o trabalhador, o colaborador, o funcionário, ele também tem os seus desejos de comunicação, consome informação externa. Então você tem que ter um comunicado, uma forma de comunicar muito assertiva, muito inteligente, primeiro sabendo quem é aquele funcionário, quem é aquele colaborador, para a partir daí você direcionar as estratégias que sejam mais eficazes. Agora, Mauro, quando a gente fala ainda em comunicação interna, quais seriam os meios mais eficazes para a gente conseguir comunicar corretamente e mais assertivamente para os colaboradores? Legal. Primeiro, é até interessante a gente deixar claro, Nayara, uma questão muito importante. Hoje a comunicação, essa fronteira da comunicação interna com a externa, ela está meio diluída por conta do excesso de comunicação que nós temos e das ferramentas digitais. Então, quando a gente fala em comunicação interna hoje em dia, a gente pressupõe que são mensagens que também podem ir para fora, de uma maneira ou de outra, até sem querer. Né? Não é uma questão necessariamente sem querer, essa informação vai sair. Então, o que você fala para dentro, você também tem que saber que é a informação que você falaria para fora. Ponto pacífico 1. Segundo, você vai ter que adequar a ferramenta de acordo com os hábitos de consumo do seu tipo de funcionário. Nós temos clientes nossos empresariais que têm grandes áreas industriais que o bom e velho flanelógrafo lá na parede funciona tão bem quanto uma ferramenta digital, um boletim por um canal de comunicação direta no celular. Vai depender de como essas pessoas fazem isso. Nós temos clientes nossos que utilizam o transporte dos funcionários por ônibus para fazer um podcast interno. E as pessoas vão para o trabalho ouvindo um podcast que tem a ver com as coisas da empresa. Então, mais do que a ferramenta, a importância é a estratégia que está por trás dela. Agora, a gente comunicou internamente e como passar aquela informação que está bem redondinha, bem construída para o cliente, para o externo, para que não tenha, né, uma discrepância de comunicação. Importante, boa pergunta. Pressupõe a mesma lógica. Primeiro você precisa conhecer o seu público de uma maneira muito boa. Então, sabendo quem são esses públicos, analisando direitinho os hábitos de consumo, aí você vai ter que adequar suas mensagens para a forma como essas pessoas consomem e dentro dos canais que elas costumam utilizar para beber dessa informação. Lembrando aquilo que nós estávamos conversando nos bastidores aqui antes de iniciar, comunicação está na vida da gente, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, mas excessivamente. Tem a história do filtro, né? Total. Que você estava falando. Se antes a gente tinha dificuldade de conseguir informação, hoje a gente tem um excesso. E aí vale uma coisa importante, todas as ferramentas elas são interligadas.
Um grande veículo de comunicação de massa como a televisão, como o rádio, tem um papel muito importante e continua tendo, só que você inteligentemente precisa saber a hora de utilizar cada uma delas. Com certeza. Agora é o seguinte, a gente já falou da comunicação interna, externa, e agora a gente precisa falar, gente, que essa comunicação, ela girando de uma forma correta, não tem outra. Vai gerar o quê? Bons resultados para as empresas. Certamente. Se você observar todas as pesquisas que apontam, as principais empresas que estão nos seus setores, nas suas áreas de atuação, como as primeiras empresas, as melhores, as mais bem percebidas, costumeiramente têm uma comunicação eficaz. Normalmente a comunicação está dentro do board da empresa, como um departamento que é tão importante quanto um jurídico, quanto um departamento de vendas, quanto um departamento comercial. Normalmente é assim. E aí, quando eu falo aí, vale lembrar, você que é um pequeno empreendedor, um empresário médio ou pequeno, você também pode ter a sua comunicação da maneira correta, construtiva, adequada ao seu público, à sua realidade, à sua localização geográfica. O importante é não deixar de olhar a comunicação como um parceiro para o seu negócio. E lembrando que tem as causas também, né? Então você hoje em dia tem muitas causas importantes, causas sociais, causas ambientais, em que também o papel da comunicação lá na nossa agência, nós temos clientes não só empresariais, nós temos clientes do terceiro setor e de negócios de impacto hoje em dia que estão fazendo um trabalho muito bacana na periferia, em pequenas cidades. Então, às vezes é alguma causa social, tem causas específicas na área de saúde, por exemplo, a causa do autismo, que a gente atende uma associação voltada para pais de crianças autistas, uma causa ambiental. Tudo demanda uma comunicação positiva e construtiva, desde que você de fato esteja com um anteparo de um profissional ou de uma agência que consiga lhe ajudar nessa caminhada. E aí, Nayara, é deixando esse recado. Comunicação para cima, comunicação positiva, elevada, de mensagens boas, porque eu acho que a gente está precisando muito no nosso país. Positividade. Positividade. Obrigada, Mal. Seja sempre bem-vindo Obrigado. aqui. Beijo, minha amiga Mariana, saudade de você.